Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o Egito Antigo, uma civilização que surgiu na Idade Antiga. Mas é necessário destacar que no período da pré-história que vocês já viram, esse período da pré-história é formado por três fases, então Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nos dois últimos períodos, nas duas últimas etapas da pré-história, Neolítico e Idade dos Metais, eles foram importantes para o surgimento das civilizações. Por quê? Porque no período Neolítico ocorreu o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então as comunidades primitivas se tornaram sedentárias, passaram a viver em um só local. Ocorreu o aumento da população, a ideia da organização social, a formação do Estado, com o aparecimento das civilizações, também com o período da Idade dos Metais, também contribuiu para as construções. Então, Neolítico, agricultura e pecuária, Idade dos Metais com a utilização dos metais para fabricação de armas, de ferramentas e até para as construções também. Foram duas fases da pré-história que contribuíram para o surgimento das civilizações. Essas civilizações surgiram, se desenvolveram próximas dos rios, como vocês podem observar aí. Um desenho mostrando uma cidade egípcia e aqui mostrando a cidade de Cairo, né, a capital do Egito, mostrando o rio Nilo, que é o segundo maior do mundo atualmente, sendo superado apenas pelo rio Amazonas, que banha grande parte do Brasil, né? Aquela parte da região norte do Brasil. E também alguns países da América do Sul. Por causa do rio Nilo, a civilização egípcia conseguiu se desenvolver. Se não existisse o rio Nilo, a civilização egípcia não ia sobreviver. Por quê? Porque o Egito fica no deserto do Saara. Percebam também a importância do rio Nilo naquela época, em uma frase do historiador grego Heródoto, um dos primeiros historiadores considerado até o pai da história. Aqui diz o seguinte, olha: o Egito é uma dádiva, um presente do Nilo. Então, mostrando a importância do rio Nilo para o povo egípcio. Aqui vocês podem observar o mapa do Egito Antigo. Então, o rio Nilo, o rio aqui, as áreas férteis, boas para plantar. Existia o período da enchente, ela poderia ser muito forte e causar destruição de casas, até de plantações e mortes, mas poderia deixar o quê? A terra fértil após a enchente, a terra ficava úmida, boa para plantar. Que a agricultura, vocês vão ver que vai ser a principal atividade dos egípcios. E essa parte escura é justamente a área que era fértil. A localização nordeste da África, no deserto do Saara e banhado pelo rio Nilo. Esse é o mapa do Egito Antigo. A agricultura era a principal atividade. Os camponeses faziam parte da maioria da população. A primeira imagem mostra os canais de irrigação, as plantações do lado. Os canais serviam para levar a água para regiões secas, já que eles estavam no deserto do Saara. A outra imagem mostra o trabalho no campo, através de pinturas, que eles era uma característica, uma prática que eles tinham de fazer as pinturas, até nos túmulos, que eram dentro das pirâmides, nas paredes das pirâmides, eles faziam as pinturas. E tinha uma característica também das pinturas, que era a
cabeça de perfil e os pés de perfil, geralmente, e o tronco de frente. Algumas vocês podem observar que não aqui, mas era uma característica da pintura do Egito. Aí mostra os camponeses trabalhando e aqui também a medição, medindo os campos de cereais através de uma corda. O cultivo do papiro. O que era o papiro? O papiro era uma planta e também foi utilizado para fabricar o papel. Eles utilizavam também a escrita que era diferente da nossa. Vocês vão ver que ela era feita através de desenhos. Na segunda parte desse vídeo eu vou explicar melhor sobre a escrita egípcia, que não era apenas uma, eram 3. Mas sobre o papiro, ele foi muito importante, mostra o processo de produção, ele era também comercializado com outros povos, se trocava também papiro. O comércio ele vai surgir dentro de uma ideia do excedente. O que era o excedente? Vai acontecer o aumento da produção e o que sobrava era comercializado. Então poderia acontecer de um animal ser comercializado por uma ferramenta, por um objeto. Então era dessa forma que acontecia o comércio. Outras práticas, o arado. O arado foi muito importante. Até se fala que foram os egípcios que criaram o arado. Aqui embaixo tem um texto. O camponês ara o campo com a ajuda de uma junta de bois, enquanto sua esposa o segue lançando adubo natural à terra. Atribui-se aos egípcios a invenção do primeiro arado puxado por bois, por volta de 3100 a.C. O trabalho na construção das pirâmides. Aqui mostra o trabalho que era feito por camponeses, que faziam a maior parte da população era formada por camponeses e também por escravos. Escravos que poderiam ser através de dívidas ou prisioneiro de guerra. Os camponeses também pagavam tributos, os escravos também, através de alimentos, através de produtos, através também de serviços. Aqui mostra o pagamento de impostos. A criação de animais, que era uma prática bastante importante também. A outra prática era através do comércio, os ourives, os marceneiros, joalheiros, trabalhando em artefatos para o comércio, como vocês podem observar nessa pintura aqui. As principais atividades econômicas, que eu já pontuei, na agricultura cultivavam o trigo, a cevada, o algodão, o papiro e o linho. A criação de animais ou pecuária, criavam cabras, carneiros e gansos. Comércio, realizavam trocas comerciais internas e com outras civilizações, sempre controladas pelo Estado. O Estado era representado pelo rei, que era o faraó. E ele era um chefe, vocês vão ver mais na frente, ele era um chefe não só político, mas militar e também religioso. Sobre a divisão da sociedade. O faraó, a nobreza, os escribas, os soldados, artesãos, camponeses e escravos. Soldados eram que iam para as batalhas, os guerreiros. Sobre a sociedade egípcia, ela era dividida entre esses grupos, começando pelo faraó. O faraó era considerado como um deus vivo. A população egípcia tinha o dever de servi-lo, pagar-lhe tributos. Esses tributos eram pagos em forma de produtos ou serviços prestados nas terras da coroa, nos templos, nas construções públicas, nas expedições para extrair minérios e pedras e nas guerras. O faraó também era o comandante militar e o juiz supremo. Também o chefe religioso. Ele era representado como um deus na terra, uma pessoa escolhida pelos deuses para governar. Lembrando que em alguns momentos o poder dele era questionado por alguns grupos. Por exemplo, formado pelos sacerdotes, que a gente vai ver aí. Mas antes
existia a nobreza, que eram descendentes de grupos que surgiram antes da formação do Império Egípcio. O Baixo Império e o Alto Império se unificaram e formaram um império. O Baixo e o Alto Egito se unificaram. Mas antes disso, existiam comunidades que eram chamadas de nomos, existia uma liderança que era chamada de nomarca. E os descendentes se tornaram nobres e exerciam funções importantes na administração do Estado e também eram chefes militares. Os sacerdotes formavam um grupo mais rico e influente do Egito, além de interpretarem os desejos dos deuses, cuidavam dos cultos, eles recebiam tributos e tinham isenção de impostos. Isso fazia as riquezas dos templos crescerem continuamente. Eles, de algum momento, também confrontavam o rei. Existia rei que tinha mais poder, que tinha melhor habilidade, estratégia de negociação, e outros até era mais popular, e outros tinham uma certa resistência também dos sacerdotes, que eles tinham poder também, porque eles tinham um poder religioso. Então, dentro dessa ideia do poder religioso, também influenciava politicamente. Os escribas, que supervisionavam a administração e registravam por escrito a quantidade de impostos recolhidos e de alimentos estocados, eram as pessoas que sabiam ler, escrever e contar. Tinham um certo privilégio por causa dessas habilidades que eles sabiam e os outros não. Os artesãos eram carpinteiros, ferreiros, joalheiros. Eles faziam móveis, barcos, casas, palácios, armas, instrumentos de trabalho, carros de guerra, joias e papel. Os camponeses eram obrigados a pagar tributos ao faraó sob a forma de trabalhos forçados e estavam sujeitos a castigos impostos por funcionários do Estado. Constituíam a maioria da população e tinham uma vida muito difícil nas propriedades agrícolas. Eles faziam todo tipo de serviço: arar, plantar, colher, abrir canais, construir e consertar. E em troca recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam. E ainda tinham de pagar um imposto em produto, no caso cereais, que era recolhido aos armazéns do faraó. Também trabalhavam nas grandes obras públicas, como abertura de estradas, limpeza de canais, transporte de pedras, usadas na construção das pirâmides, templos e palácios. Os escravos trabalhavam nas minas e pedreiras estatais, nas terras e nos templos. Em geral, eram prisioneiros de guerra e não constituíam um grupo numeroso. A maior parte da população era formada pelos camponeses. O escravo ele poderia se tornar, entrar nessa condição de escravo por dívida ou prisioneiro de guerra, como tem no texto aí, Monarquia teocrática. No Egito Antigo existia uma monarquia teocrática, que era o rei, o faraó, era como se fosse um representante de Deus na terra. Então ele tinha um poder religioso também, como o texto aborda. A separação, Teo quer dizer Deus e cracia quer dizer governo, na qual o faraó possuía o poder político e poder religioso, obtido em coroação. Quando um faraó morria, geralmente era sucedido por um membro da família. O faraó era o dono da maioria das terras férteis. Por consequência, ficava também com os excedentes, o que sobrava da produção. Para controlar tudo isso, contava com um numeroso corpo de funcionários. Eram mais de 1.600 por volta do ano de 2000 a.C. Então essa parte, a gente conclui a primeira parte e vocês vão assistir a segunda parte, que vai falar sobre a religião, sobre também a escrita e a arte egípcia no caso. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula. Abraço.